Fala rapaziada, saudações vascaínas, vamos que vamos. Para mais um vídeo, mais um milionário confirmou contato com o Vasco. Dessa vez o Semenzato, um investidor também brasileiro, confirmou que de fato já teve contato com o Vasco da Gama e estaria disposto, inclusive, a comprar o nosso clube. A gente vai trazer todas as novidades envolvendo essa situação, uma situação de fato que preocupa a grande maioria da torcida vascaína sobre o fato de vender o Vasco, transformar o Vasco em um clube empresa. A gente vai trazer todas as notícias envolvendo essa situação que nessas últimas semanas tem esquentado demais dentro do Vasco da Gama. Além disso, falar sobre contratação. O Vasco hoje anunciou seu primeiro reforço para a próxima temporada, um lateral esquerdo que já passou por alguns clubes do futebol paulista e estará chegando no ano de 2022. E além disso, sobre renovação, chegada de diretor executivo, Ricardo Gomes, novo treinador também, com o próprio Zé Ricardo, Dorival Júnior, muitas notícias esquentaram hoje nos bastidores de São Januário e é claro, você vai ficar informado sobre todas elas aqui no nosso canal. Então, se você está chegando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo ao canal do Gigante. Se você ainda não é inscrito, eu faço questão de pedir e te chamar para se inscrever aqui no nosso canal, que é importantíssimo para o nosso crescimento. Então se inscreva, ative o sininho de notificação e também deixe o seu like, o seu comentário sobre o que você acha dessa possível venda do Vasco da Gama, que vem tanto sendo falada no meio da torcida vascaína, inclusive confirmada pelo Semenzato, investidor milionário do mercado brasileiro. Então deixe a sua opinião aqui embaixo, eu faço questão de responder a cada um de vocês. Tranquilo, torcedor? Mas vamos lá agora sim, sem muita enrolação, falar de Vasco da Gama e começar, antes de entrar no assunto de investidor milionário, de contratação, trazendo as últimas atualizações sobre a diretoria executiva, no caso a reformulação geral, no departamento de futebol para a próxima temporada. Primeiramente, se tratando do diretor executivo do ano que vem. Havia aí algum tipo de contato com o Eduardo Freeland, diretor executivo do atual Botafogo, porém parece que as negociações de fato esfriaram. Ele, que era um desejo do atual presidente Jorge Salgado, realmente não deve fechar com o Vasco. Destino para o cargo, no caso de profissional para a próxima temporada do Vasco, deve ser o Anderson Barros, que está atualmente no Palmeiras. O Palmeiras que terá uma partida decisiva aí nesse próximo sábado contra o Flamengo na final da Libertadores. O Anderson Barros viajou com a equipe para o Uruguai e após essa final chegará a uma decisão: se retornará ao Vasco da Gama, clube onde ele trabalhou no ano de 2017 e conseguiu levar o Gigante da Colina formando o elenco para a Libertadores, ou permanecerá na equipe paulista para a próxima temporada. Mas parece que de fato o destino dele será a Colina Histórica novamente, onde ele fez história lá no ano de 2017. E além do Anderson Barros, temos também novidades envolvendo o nosso próximo CEO, que deve ser sim o Ricardo Gomes. Ricardo Gomes, que é um ex-treinador, trabalhou no Vasco no ano de 2011, sendo o grande vencedor daquela Copa do Brasil, sendo vice-campeão brasileiro. No ano de 2019 trabalhou no Bordeaux da França, também como diretor executivo, mas poderá estar chegando nessa próxima temporada, no caso para o ano que vem como CEO, no caso trazendo para as palavras mais claras o diretor de futebol, que vai gerenciar tudo envolvendo o futebol do Vasco, estará acima do diretor executivo, estará acima do coordenador técnico, do treinador, será o grande líder aí do futebol do Vasco para o ano que vem, a pessoa que conhece o Vasco e um profissional muito eficiente que pode ajudar demais. Ontem, inclusive, teve reunião entre o Ricardo Gomes e o Jorge Salgado, que poderá ter sido muito negativa. Poderemos ter, inclusive, novidade já nos próximos dias, no caso com a oficialização do Ricardo Gomes sendo o novo CEO do futebol do Vasco da Gama. E para encerrar essas informações relacionadas à pasta, ao departamento do futebol do Vasco da Gama, falar sobre o novo treinador. O Vasco tem adotado também cautela sobre esses nomes, mas tem três que realmente são os principais ali para essa atual diretoria: Dorival Júnior, Mano Menezes e Zé Ricardo. São os preferidos da atual diretoria, que tem como presidente o Jorge Salgado, porém somente após o fechamento ali, a conclusão da pasta do futebol formada pelo CEO e pelo diretor executivo, o Vasco vai atrás desse novo treinador. Mas parece que de fato tudo caminha para que o Zé Ricardo venha a ser o nome para o próximo ano. Tudo depende da chegada do Anderson Barros, pois o mesmo trabalhou com o Zé Ricardo na montagem do elenco super vitorioso ali, que conseguiu pelo menos a permanência na Série A do Campeonato Brasileiro e a chegada à Libertadores. Super vitorioso não, mas acredito que foi o ano que deu mais alegria para o torcedor desses últimos 10 aí, Então o Vasco vai realmente atrás do Anderson Barros e, se concluir essa contratação, vai atrás do Zé Ricardo
para ser o técnico de 2022, um bom nome que estava trabalhando no Catar, mas já está livre, foi dispensado e aguarda no país apenas o pagamento para retornar ao Brasil. E agora, se tratando sobre elenco, falar sobre dois nomes aqui, Caio Lopes e Germancano. Primeiramente sobre o Caio Lopes. O Caio Lopes, que é um cria da base vascaína, algo que ajuda demais, é a sua dupla nacionalidade, ele que tem nacionalidade também alemã, isso pode ajudar demais em qualquer negociação com o clube do futebol europeu. E a diretoria tem interesse na renovação do Caio Lopes. O Caio Lopes é um meio-campo, volante, que tem o seu contrato sendo encerrado no meio do ano que vem, ele que era capitão das categorias de base do Vasco da Gama, sempre teve um lugar de destaque no sub-20 do clube, inclusive foi o campeão, que ergueu a taça, né, da Copa do Brasil, da Supercopa, da Taça Guanabara, que o Vasco disputou no ano retrasado, aliás, no ano passado, né? Realmente tem grande destaque e tem um grande talento que infelizmente não foi bem utilizado nessa temporada, mas parece que as conversas devem acontecer e o Caio Lopes terá o seu contrato renovado para o ano que vem. Uma grande promessa, um grande destaque, novo ainda, que pode ajudar demais nessa reformulação do futebol do Vasco da Gama. E agora, sobre o Germancano, antes da gente entrar nesse assunto envolvendo contratação e a chegada de um novo investidor milionário dentro do nosso clube. Se tratando do Germancano, parece que pode ser sim o último jogo do argentino com a camisa do Vasco nesse próximo domingo contra a equipe do Londrina. A situação está muito difícil. O empresário José Constâncio, que é o staff do atleta, ele quer a renovação de Germancano com o Vasco, o Germancano quer a permanência dele aqui no clube, no caso do nosso clube do coração, mas há algumas coisas que acabam influenciando negativamente nessa renovação, que são as dívidas. O Vasco tem uma dívida que pode chegar até 4 milhões de reais com o argentino e o José Constâncio, né, o empresário do jogador, não vai negociar enquanto essas dívidas não forem pagas. Isso é algo que está dificultando demais nas negociações. Somente após o pagamento, o José Constâncio vai sentar com a diretoria e buscar essa renovação. Porém, o Vascaíno.net, site aí apurou que o staff, no caso próprio, né, José Constâncio, vai ter uma reunião nessa próxima semana com a diretoria para falar sobre esse assunto das dívidas que podem chegar até 4 milhões de reais e após isso conversar sobre a renovação do jogador. Essa conversa pode ser de fato decisiva para saber e resolver essa questão de uma vez por todas, deixando bem claro que o desejo do Vasco é a permanência do atleta e o desejo do atleta é a permanência no Vasco, mas a questão dessa dívida está atrapalhando demais essa situação. Inclusive o próprio Alexandre Pássaro já teria aberto conversas com o seu empresário, mas devido à sua saída, as conversas acabaram estagnando, parando no momento onde ela estava se iniciando e realmente o Vasco vai precisar recomeçar, né, toda a conversa envolvendo uma negociação, uma renovação do contrato do argentino. Acredito que é o desejo do torcedor a permanência dele e eu quero também saber o seu desejo, a sua vontade. Deixe aqui nos comentários o que você acha sobre a renovação do contrato do argentino. E agora, antes de falar sobre novo investidor, falar sobre reforço. O Vasco hoje assinou o contrato de empréstimo junto ao Ibrachina, um clube aí do futebol paulista, um clube pouco conhecido, né, do lateral esquerdo Matheus Maicon. Ele vai chegar aí para o sub-20 nessa próxima temporada e terá o seu contrato até novembro de 2023. Um empréstimo, com todo respeito, bem estranho, né? Um empréstimo aí de quase 2 anos, algo que a gente dificilmente vê aí no nosso futebol. Ele tem passagens aí pelo Audax, deixando bem claro, o Audax é um clube de empresários do futebol paulista. Havia também o Audax aqui no Rio de Janeiro, que era outro clube de empresários, e o Matheus Maicon integrava o elenco aí do Audax, voltando a repetir, um clube de empresários. A gente sabe muito bem a influência que infelizmente os empresários têm dentro do nosso clube hoje em dia. Ele parece, né, a gente não tem essa confirmação, mas parece que ele é empresariado pelo Pio. O Pio aí que tem como jogadores aí já agenciou a carreira do Ramon, que passou aqui pelo Vasco e foi campeão da Copa do Brasil. O Allan Kardec também tem bastante influência no próprio Vasco da Gama e parece que ele é empresariado pelo mesmo Pio. Vamos aguardar, a gente vai buscar mais informações, mas está chegando para o Vasco um jogador de apenas 17 anos, para ter o seu contrato sendo encerrado apenas no final de 2023, novembro de 2023. Uma notícia aí que a gente espera que dê certo. Um jogador novo, a gente espera que renda, um lateral esquerdo. O Vasco contratou muitos atletas para o sub-20 no ano passado e poucos deram certo. A gente realmente espera que esse venha a dar, Matheus Maicon, o primeiro reforço para a próxima temporada. Infelizmente não para a equipe profissional, mas para as categorias de base. E agora, falar sobre o Semenzato. Para quem não sabe quem é o Semenzato, primeiramente, antes
de falar, eu quero contextualizar para vocês, é um grande investidor também milionário do nosso mercado brasileiro. Para vocês terem noção quem é, ele faz parte do mesmo programa Shark Tank, da Carol Pfeiffer e da Camila Farani, essas duas mulheres investidoras que apareceram nesses últimos dias com a intenção de ajudar o Vasco. E parece que mais um integrante do mesmo programa está interessado na ajuda. Antes, gostaria de falar quem ele é. Ele é um grande empreendedor, aliás, começou desde novo na carreira do empreendedorismo, administra a holding franquias SMZTO e tem um faturamento aí de quase 1,5 bilhão de reais em 2018, no caso anual aí, e o 2018 parece que foi o recorde dele, e ele possui um patrimônio que chega aí no valor de 500 milhões de reais. Então ele que, como eu falei, volto a repetir, tem várias franquias aí no mercado brasileiro, é uma pessoa muito influente. E ele, como tem a participação no mesmo programa da Camila Farani e da Carol Pfeiffer, está com certeza sabendo de tudo o que está acontecendo. E através de suas redes sociais, ele foi perguntado com a seguinte pergunta: e se a gente comprar o Vasco? E aí ele respondeu da seguinte maneira: estamos fazendo contato já. Com o sinalzinho aí de oração, né? Que para quem usa esse emoji dá a entender que no caso seria um sentido de oração. Passou aí para vocês na tela e vocês viram. É claro, eu vou dar a minha sincera opinião. Eu acho que dificilmente esse sentido de comprar o Vasco vai acontecer. O Vasco realmente vem se movimentando para isso. A gente já vê aí algumas novas reformas do estatuto para que o Vasco possa se tornar clube empresa. No momento ainda não pode. E caso venha se tornar, é o que tem que passar por todo o conselho deliberativo, por todos os sócios aí estatutários do nosso clube, mas de fato parece que o Semenzato está interessado aí ou numa compra ou numa ajuda financeira dentro do nosso clube. Ele tem bastante influência no mercado brasileiro também, ao lado da Carol Pfeiffer e da Camila Farani, e quem sabe pode estar ajudando o Vasco nessa reestruturação financeira. Na minha opinião, uma excelente notícia. É claro, a gente não pode se iludir, a gente não pode ficar animado em excesso, sempre com muita cautela, sempre com muita desconfiança, mas é uma notícia boa, é o que eu venho falando nos meus últimos vídeos. Hoje em dia, eu acredito muito mais numa ajuda externa de pessoas que não tenham nada a ver com a política do nosso clube, do que de pessoas internas que tenham a ver com a política do Vasco, que é suja e infelizmente mancham a história do nosso clube aí durante esses últimos anos. É esperar, é aguardar, a gente ainda não tem mais notícias envolvendo essa situação, mas parece que há sim um interesse envolvendo o Semenzato com relação a uma ajuda financeira ao Vasco. Uma compra a gente ainda não sabe, mas como ele mesmo confirmou, contatos já foram feitos. Vamos esperar. 3 grandes investidores estão aí chegando no clube, 2 mulheres e um homem, no caso o Semenzato, a Carol Pfeiffer e a Camila Farani, querem ajudar o clube financeiramente e levar o Vasco a um outro nível no futebol brasileiro. Vamos aguardar, vamos esperar, e é claro, se você quer ficar por dentro de tudo, fique ligado aqui no nosso canal, que a gente sempre vai estar trazendo as notícias para você. Tranquilo, torcedor? Esse foi o vídeo. Se você curtiu, se inscreva no canal Gigante. Eu quero saber também a sua opinião sobre o que você acha dessa venda do Vasco da Gama, que vem sendo muito comentada, como o próprio Semenzato confirmou aí, né, que estaria entrando em contato para comprar o clube. Eu quero saber a sua opinião, então deixa aqui embaixo nos comentários o que você acha de tudo isso que vem acontecendo dentro do nosso clube, e eu faço questão de responder a cada um de vocês. Tranquilo, torcedor? Um grande abraço a todos, vamos que vamos, fiquem com Deus, e como eu sempre falo aqui no meu canal, saudações vascaínas.